A palavra de Deus diz: Pai enviou seu Filho único amado, por amor de muitos aqui na terra. E este Filho padeceu e morreu e deu seu sangue por amor de muitos. E assim o Espírito de Deus pudesse habitar em cada. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, domingo de Pentecostes, direto aqui de Niterói, Arquidiocese de Niterói, vivendo aqui um pouco da comunidade na Pastoral Operária. Encontro do Sudeste, estamos aqui reunidos Leste 1, Leste 2, Leste 3 e também Sul 1, ou seja, Rio, Espírito Santo, São Paulo, né, e Minas Gerais. Ainda estamos solidários com nossos irmãos do Rio Grande do Sul, agradecendo a Deus pela graça de poder colaborar, pela graça de poder ajudar, mas pedindo a você que continue ajudando. E já agradeço também a Deus pela sua ajuda. Se você pode doar um pouco mais, um pouco menos, o importante é que você colabore. Existem aqueles e aquelas que ainda estão postando fake news, ainda colocando mensagens que não tem nada a ver, e isso nos preocupa. Por quê? Porque tem pessoas que acham, e eu falo que acham que um desgoverno é melhor do que o governo. Acham aqueles que o desespero de uns e outros é melhor do que, na verdade, a paz e a tranquilidade. Hoje, domingo de Pentecostes, vou ser um pouco mais rápido, já que estamos aqui nesse encontro da comunidade, da Pastoral Operária do Regional Leste 1, do Sudeste, né? Também agradecendo a Deus pela graça de poder compartilhar. Agradeço aos amigos que me convidaram para participar. A Pastoral Operária é um movimento, é um organismo que visa unificar, de ajudar trabalhadores a pensar como viver o Evangelho no seu dia a dia, mas também tem o caráter profético, isso mesmo, de denunciar aquilo que impede o trabalho de acontecer. Uma das reflexões é sobre o trabalho da mulher, né? E uma das reflexões que nós fizemos aqui nesse encontro. Também nós, aqui na Pastoral Operária, queremos dizer que é importante que você tenha consciência que o seu trabalho ele não é um castigo, mas uma graça. Isso também ajuda a gente a refletir sobre a nossa presença na realidade do mundo do trabalho. Mas olhando ainda para o campo político, lá para a minha cidade de Japeri, daqui de Niterói, olhando para Japeri, a gente olha com a seguinte observação: candidatos que ainda estão procurando apoio. Cuidado, porque o que eu vou dizer para você é o seguinte: todo mundo agora tem solução para aquele problema que está conosco em nossa cidade. Eu falo aqui pela cidade de Japeri, onde eu resido, mas também aqui em Niterói, lá no Rio de Janeiro, em todas as cidades do Brasil, existem aqueles e aquelas que têm a resposta pronta para aquele problema que está há 4 anos, há 6 anos, há 8 anos, há eternidade na sua cidade. Por exemplo, na minha rua, lá onde eu moro, existe uma obra que é fazer 100 metros de rua. 100 metros! Não é nem 1 quilômetro, nem 500 metros, nem metade de 1 quilômetro. Estão há 2 anos fazendo uma obra. Isso mesmo, há 2 anos. Recentemente, e aí eu posso voltar aqui, eu estive na Prefeitura Municipal, Secretaria de Obra, falando com uma engenheira sobre a questão do canteiro de obra, que virou de umas estacas, umas pontas de madeira que estavam colocadas na calçada, onde vai ser a calçada, não é isso? E dizendo, olha, essas madeiras são perigosas, que alguém pode se machucar. Aí a doutora falou assim: não, mas imagina que você, que é o morador, que colocou essa madeira para garantir o seu espaço de caminhar. Bom, eu falei para ela: doutora, se eu colocar qualquer tipo de empecilho na calçada e acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente vai pagar. E a gente vai pagar no sentido de que a gente vai ter que pagar uma multa aí à prefeitura, ou então pagar o cidadão que se machucou, tratar dele, né? Aí falou assim: não, mas tem que entender que a culpa não é sua, né? E você vai ter que entender que nós estamos ainda trabalhando na cidade. Bom, durante 2 dias
eu trabalhei no sentido de fotografar e filmar o local e não vi ninguém trabalhando no local. Mas eles cismaram que estão trabalhando. Mas deixa quieto, né? Aí depois a prefeita vai dizer, mas eu quero ser reeleita, mas com essa equipe que só está, que sabota mais do que ajuda, aí nós temos um problema sério, viu, dona prefeita? Também, depois que a gente fez o protocolo, vieram remover a estaca, graças a um morador que entrou em contato com o fiscal, mas vieram muito revoltados, dizendo que nós estávamos atrapalhando o trabalho deles. Bom, eu perguntei lá no Facebook, na minha postagem, aonde eles estavam trabalhando, que eu não vi. Bom, eles estão invisíveis, né? Porque a gente não consegue ver esta pessoa. Mas aí, olhando ainda para a realidade e vendo que essa semana tentaram criar o dia do preso político, bom, eles tentaram primeiro criar o dia do patriota, 8 de janeiro, né? Agora tentaram criar o dia do preso político. Eu não consigo entender. Primeiro, políticos que antigamente questionavam e faziam piadas sobre a possibilidade de presos políticos, hoje falam em criar um dia dedicado ao preso político. É algo que nós queremos compreender, queremos entender, mas é melhor não. Também ainda olhando para o Rio Grande do Sul, vendo o que o governador falou para não mandar nenhuma doação, para evitar, porque o comerciante local tem que ter um movimento em caixa. Governador, não tem comerciante local. O Rio Grande do Sul está tomado pela lama ainda. O rio está baixando, graças a Deus. Mas, infelizmente, nós temos ainda a realidade, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo, que o Rio de Janeiro não viveu, mas o Rio Grande do Sul está vivendo, que é um rio tomado, toda a cidade. Várias cidades abaixo da água, pessoas morreram, né? Pessoas que estavam lá com a sua família na tranquilidade, que tiveram que sair às pressas, famílias inteiras que estão desalojadas, pessoas que estão vivendo em abrigos, e a gente tem que ainda falar que o comércio precisa se garantir. Senhores, é uma conversa de depois ele veio a público pedir perdão, dizer que se expressou mal. Não foi mal não, governador, foi muito mal. Mal é apelido. E durante essa semana, tivemos aí, né, a Páscoa do grande Apolinho, locutor, radialista, um dos grandes da radiodifusão aqui no Rio de Janeiro também. Silvio Luiz, lá em São Paulo, grande narrador de futebol. E a gente externa também nossas emoções, a gente que é de comunicação, esse carinho, né, todo grande com o mundo dos esportes. E tá vindo aí para 2027, já que estamos falando de esporte, Copa do Mundo das Mulheres. Vamos nós, então. Bem, vamos olhar para a liturgia de hoje. Assunto tem nada a ver, alguém vai me dizer isso. Vamos lá, liturgia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 11. E o Salmo é o Salmo 103, entre parênteses 104. E o texto, né, da segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3b, depois ao versículo 7, depois versículo 12 ao 13. E o Evangelho, João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Hoje é bem complicado falar a leitura de hoje. E a gente, quando olha, a gente vai parar mais no Evangelho, como sempre, a gente, quando olha para a liturgia de hoje, nós já fizemos uma reflexão sobre isso, primeiro, devemos ter consciência do fato ocorrido. Aquela teoria continua valendo. Texto, pretexto e contexto. Primeiro, os discípulos estavam reunidos e com medo dos judeus, ou seja, Jesus havia sido crucificado. Jesus estava morto na cabeça, na história daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ali trancados. Jesus aparece para eles, no meio deles, e deixa a sua paz. Novamente, queremos dizer que a paz que Jesus oferece à comunidade é uma paz que supera o medo. A sua paz que nos permite deixar de lado toda a insegurança, todas as lamentações, todo, vamos dizer assim, todo o rancor.
A paz que acalma por dentro, que nos lança para a realidade do mundo, cheios de confiança para nós cumprirmos aquela missão que ele deu para a gente ontem, né? Ontem não, domingo passado, lá em Marcos capítulo 16. E para que essa paz possa acontecer, é preciso que nos deixemos a transformar pelo vento do Espírito Santo. O Espírito Santo que aparece na Bíblia com pelo menos duas versões, podemos dizer. Primeiro, ele aparece como fogo, e segundo, ele aparece como vento. Ou seja, o fogo que aquece e ilumina, e vento que sopra o barco da vela, como diz a canção do Padre Jonas, né, do Monsenhor Jonas, que sopra a gente em direção à missão. O Espírito Santo é dinâmico, que abre a porta da missão para que possamos ir de encontro ao Cristo que nos ama profundamente. É dinâmico você falar do Espírito Santo. No século passado, no caso lá em 2020, 2010, né, nesse período que nós falamos tanto do Espírito Santo, nesse período onde tanto se fala do Espírito Santo, ele é a força de Deus, é o próprio Deus que caminha conosco. Jesus, durante essas 2 semanas que se passa, ele vem sempre anunciando a vinda do Espírito Santo. O Espírito que age em nós através, aquilo que a gente aprende, né? Através dos dons que nós recebemos. A vida que nós recebemos, né? Jesus que é crucificado na manhã de sexta-feira, Jesus que recebe a pena capital, Jesus que é condenado pelo sistema religioso e também pelo sistema político, é o mesmo Jesus que vem ressuscitado pela força do Espírito Santo, que vem ressuscitado pela força de Deus, que vem ressuscitado com o Espírito Santo, nos comunicar essa nova vida. Esse vento que nos leva para frente, esse vento que nos fortalece e esse fogo que nos aquece. Os evangelistas de João, o evangelho de João, sempre traz para nós essa questão do Espírito Santo. João, por ter sido o último evangelho escrito, ele consegue compreender melhor sobre a questão da Trindade. A força de Deus, o Deus que continua conosco, o Deus que veio morar conosco, a força do Espírito Santo, e há também esse Deus que se faz presente em cada um de nós. No final da Sexta-feira Santa, quando Cristo é tirado da cruz, é colocado numa sepultura, para aqueles homens e para aquelas mulheres, era o fim de um projeto, era o fim de uma vida, era o fim de uma história. Mas, com o domingo, com o primeiro dia da semana, a história ganha um novo capítulo. A partir da narração de João, onde diz que é o primeiro dia da semana, que diz que um novo tempo, um novo amanhecer acontece, nascida da ação criadora. O Espírito Santo é soprado. A exemplo lá do livro de Gênesis, quando Deus sopra na narina do homem, para que o homem possa viver, aqui Jesus sopra sobre a igreja, para que a igreja possa viver. A gente falava na quinta-feira passada sobre a igreja hoje, aniversário da igreja. Hoje nós podemos fazer parabéns em nossas igrejas, porque é a partir do sopro de Jesus que o Espírito Santo vai agir na comunidade. A partir desse momento que Jesus entra vivo, ressuscitado, que a força do Espírito Santo começa a agir no meio da comunidade apostólica. Mas é preciso, antes de qualquer coisa, para entender que o Espírito Santo age em nós, é preciso que nós assumamos as nossas condições, as nossas vocações, as nossas realidades diversas. A nossa luta é em viver uma nova aliança, uma aliança nascida da cruz, uma aliança nascida da morte salvadora de Cristo, da morte que vai ressurgir o homem do pecado para a vida eterna. Ou seja, não adianta você buscar o Espírito Santo. É muito comum algumas igrejas, algumas comunidades de vida, alguns irmãos buscarem e falarem desse Espírito Santo, que existe essa força salvadora, essa força
magnífica de Deus, mas esquecem que essa força de Deus que existe, ela só existe para aqueles que buscam fidelidade ao Cristo, fidelidade ao amor de Deus. E a comunidade, o Espírito Santo, como diz a canção, só vem quando estamos unidos. O texto do Evangelho de hoje, dessa solenidade de Pentecostes, apresenta uma comunidade acuada, uma comunidade medrosa, uma comunidade que tem medo até da própria sombra. Mas Jesus vem e supera esse medo, fortalece o vínculo da comunidade quando ele envia todos eles para a missão. Somos todos nós chamados como comunidade da nova aliança, reunidas no amor de Deus, em volta do Cristo ressuscitado. Essa comunidade que deve levar o Cristo vivo. Essa comunidade que é recriada, que é ressurgida, renovada, a partir do dom do Espírito Santo. E fortalecido pelo Espírito Santo, somos convidados também a levar a ressurreição para todos, levar a ressurreição para todos os discípulos do Cristo, a partir do mundo que nós estamos. Se você está no trabalho, é lá que você deve levar o Espírito Santo, é lá que você deve levar essa renovação. Hoje nós temos um movimento na Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica, que é um movimento que visa fazer um culto mais forte à pessoa do Espírito Santo. Nós temos as igrejas pentecostais. Devemos tomar cuidado para que o Espírito Santo não nos transforme em pessoas alienadas, pessoas fora do seu tempo. E se você está alienado, se está fora do seu contexto de missão, então não é o Espírito Santo. A ação de Deus, essa situação que os discípulos viviam, do medo, pois o Cristo havia morrido, da covardia, pois já não tinha mais esperança nenhuma, é uma situação de viver à noite, o anoitecer, as portas fechadas, o medo, são situações que não são fruto do Espírito Santo. Nós, às vezes, nos sentimos desamparados, sobretudo dentro de uma realidade onde temos desemprego, onde temos fome, onde temos dificuldade. O Espírito Santo, que de Deus, vem para nos renovar, vem para nos transformar, vem para trazer para todos nós uma esperança de um dia melhor. O próprio Jesus, ao entrar na comunidade, percebe a insegurança. Lá no versículo 19, e ele logo assusta a comunidade. Talvez eu e você, se víssemos um homem que foi todo chagado, vindo ao seu encontro, também queremos correr de medo. Alguns iriam até infartar, mas falar com esse homem menos ainda. Jesus se coloca no meio da comunidade. Ele é o centro da fé cristã. Ele é o princípio de uma vida nova, uma vida onde ela pode ser eterna. E isso depende das nossas escolhas. O Cristo no meio da comunidade nos lembra do Cristo do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, quando ele fala da videira verdadeira. Jesus, ao mostrar as suas mãos, ao mostrar o seu lado aberto, mostrar que ele sofreu o martírio, é como nós cristãos, é como cada um de nós que em nossas caminhadas temos nossas chagas. Não podemos negar aquilo que nós vivemos, nossos sinais, os sinais da vitória, os sinais que a morte não venceu, mesmo chagado, mesmo marcado, mas também é a marca de entrega, de obediência total ao Deus Pai de amor. Uma entrega que talvez nós não estamos fazendo, talvez nós não estejamos cumprindo, talvez nós não estejamos, vamos dizer assim, cumprindo literalmente. Jesus, ao apresentar o seu lado aberto, ao apresentar as suas mãos chagadas, ele diz: olha, seguir o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, não é viver um mar de rosas, não é viver uma alegria, não é viver somente o oba-oba, que alguns tanto defendem. Seguir o Espírito Santo envolve, sobretudo, saber que a cruz nos espera, saber que a perseguição é algo real que acontece. Jesus, ao apresentar o seu lado aberto, Jesus, ao apresentar a sua vida, como foi concluída
a parte dele, ele sopra o Espírito Santo. O sopro sobre a comunidade, no versículo 22, é o sopro da nova vida. Deus que nos convida a uma nova vida. O Espírito Santo que quer estar conosco como um vento forte que nos impulsiona, que nos ajuda a colocar. No texto de hoje, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 11, o Espírito Santo já aparece no sentido de fogo, línguas de fogo. O fogo que purifica, o fogo que ilumina, o fogo que aquece, o fogo que anima a comunidade. Na história da humanidade, na força de Deus, a história do homem e da mulher na sociedade, cientificamente falando, uma das marcas são 3. Primeiro, a descoberta do fogo. Segundo, a invenção da roda. E terceira, a criação e a consciência que o homem é um ser religioso. Ele tem uma vida além desta vida. Embora a ciência diga que seria as organizações das cidades, seja a forma da sociedade se organizar. Jesus, que nos convida a viver a verdade, ele quer que esse Espírito permaneça conosco. Não é espírito qualquer, não é o espírito de falar em línguas, que Paulo fala hoje no texto de Coríntios, é isso. Não é o espírito de alguns e outros falam somente de, vamos dizer assim, realização emocional. É um espírito que nos comove para ir de encontro ao outro. Os relatos de hoje são os relatos pascais, fechando o tempo da Páscoa, é um convite que nos aparece, que nos apresenta um Cristo que nos envia. Semana passada, ele enviou na hora da sua ascensão. E hoje, no domingo de Pentecostes, novamente temos o Cristo nos enviando para a missão. Somos o tempo todo enviados, o tempo todo somos convidados a anunciar aquele que venceu a morte, aquele que passou pelo martírio, aquele que experimentou a perseguição sendo inocente. E nós que somos culpados pelos nossos pecados, que não são poucos, queremos às vezes sombra e água fresca. O Espírito Santo não nos deixa paralisados pelo medo da morte, não nos deixa paralisados pelo medo de sofrer essa ou aquela represária. O Espírito Santo nos convida a entrarmos na barca de Pedro, na igreja, para sermos na igreja e na sociedade um povo melhor. O evangelho de hoje ainda, quando a gente lê esse texto de João 20, 19 a 23, apresenta uma comunidade paralisada, uma comunidade amedrontada. Talvez, e aquilo que a gente fala sempre, as nossas igrejas, as nossas comunidades amedrontadas com medo dessa ou daquela situação, possa nos ajudar a compreender que o Evangelho de Jesus nos convida a caminharmos junto com a realidade da força de Deus, do Espírito Santo. Não em comunhão com o mundo, com as trevas, com a dor, com a tristeza. Com o Espírito Santo, nós ganhamos coragem e ganhamos a certeza que Deus caminha conosco. Jesus caminha conosco, Deus conosco, Emmanuel. Ele se revela na força do Espírito Santo. O Deus Criador, Elohim, se revela na força do Espírito Santo. Sem o Espírito, nós nunca teremos coragem, espírito para continuar no mundo a obra que Jesus nos convida. Por isso, para nós que somos cristãos, que cremos no Deus uno e trino, devemos ter sempre em nossas caminhadas a certeza que Deus faz conosco. Ele, o Paráclito, ele, aquele que consola e conforta, aquele que encoraja, aquele que nos envia, aquele que nos defende, aquele que nos inspira para que possamos, junto com a força de Deus, caminhar rumo à nova terra e o novo céu. E aí eu lembrando de Adriano Hipólito que fala: o céu começa aqui. E não caminhamos presos a essa ou aquela ideologia, seja política, partidária, mas presos ao projeto de um Deus que não quer ninguém passando fome, de um Deus que quer ninguém passando necessidade, não quer ninguém sem direito à saúde, não quer ninguém sem, vamos dizer assim,
sem um consolo, sem uma força para caminhar. Bom, e eu vou parar por aqui pedindo a Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor e à sua, vamos dizer assim, realidade em nosso meio. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que o Espírito Santo, Paráclito de Deus, nos fortaleça. Eu sou Daniel Nonato.